paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus, e um bom dia de salvação para todos aqueles que vão ouvir esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, assim como Deus tem feito todos os dias, né, amados? Nos guardado, nos abençoado, nos protegido, e que a paz do Senhor esteja na vida de todos vocês. Irmãos, vamos meditar aqui, né, na palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 116, alguns versículos, irmãos, porque o meu celular, ele só resiste um pouquinho só de gravação. Mas vamos lá, irmãos. O pouco com Deus é muito, e a palavra de Deus diz que não é por muito falar, mas é pela qualidade, né, de como a gente está falando com Deus, não é? Glórias a Deus. O 116, no versículo 1, fala: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Aqui o salmista Davi está dizendo: eu amo o Senhor. Ele está declarando: eu amo o Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração e a minha súplica. O Senhor atende a minha necessidade. O Senhor não é alheio à minha dor. O Senhor ouve, o Senhor presta atenção, porque escutar é uma coisa e ouvir é prestar atenção naquilo que ouviu e socorrer. Ele fala: eu amo o Senhor, porque quando eu chego até o Senhor com a minha súplica, com a minha dor, com a minha necessidade, o Senhor me ouve, o Senhor me socorre. No versículo 2 ele vai falar: porque inclinou a mim os seus ouvidos, né? Portanto, invocarei enquanto viver. Ele está falando: eu amo o Senhor, porque o Senhor ouviu a minha súplica. Ele fala: e porque o Senhor inclinou seu ouvido em me ouvir. Em me ouvir. Então, eu invocarei. Enquanto eu viver, eu vou invocar o nome santo do Senhor. Não deixarei de te invocar e de te adorar, porque o Senhor me ama. Porque o Senhor atende a minha súplica. O Senhor inclina teu ouvido para me ouvir. Isso é que é importante, irmãos. Aqui o salmista Davi nos dá uma aula, deixando bem claro o quanto nós devemos adorar a Deus, porque Ele ouve, porque Ele inclina o ouvido dele para nós pequenino, sabe? Grãozinho de areia que somos, e Deus inclina o seu ouvido com toda a sua grandiosidade, com todo o seu poderio, para nos ouvir e para nos atender. Isso é muito importante, né? E no 3 ele vai falar: cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Aqui ele está declarando para o Senhor, né, da perseguição que ele sofria, né, pelo rei Saul, de como ele sentiu aperto e pavor, né, que os cordéis de morte cercaram ele. Ele encontrou aperto, né, e ele teve grande tristeza. Mas no versículo 4 ele vai falar: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E aí o Senhor livrou ele. Disso, Davi está falando: livra a minha alma, Senhor. Não deixa com toda essa tribulação que eu estou sofrendo, com toda essa perseguição, com toda essa inveja, né? Com esses cordéis de morte me cercando. Não deixa, Senhor, eu perder a salvação da minha alma. Livra a minha alma do inferno, Senhor. Me livra, Senhor. Me guarda, me protege. Isso que Davi clamou para Deus, né? Livra a minha alma. Ele fala, né? Aí no 5 ele vai falar: e piedoso é o Senhor, e justo. O nosso Deus tem de misericórdia. Deus é piedoso, Deus é justo, e Deus tem de misericórdia. Com todo o sofrimento, com toda a angústia dele, com todas as perseguições, com tudo que ele sofria, que ele tinha que agir, Deus tinha piedade dele, e Deus tinha de misericórdia. Era dois poderes de Deus assim, né, protegendo Davi. Deus tinha piedade, Deus tinha misericórdia, e Deus tinha socorro para proteger Davi, em todas as áreas da vida de Davi. Deus protegia, e isso não é diferente conosco, porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e guarda.
Muitas vezes a gente tem medo de alguma coisa, mas Deus está conosco. O Senhor Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. O que é que Deus está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que nós não podemos ser covardes, que nós não temos que ter medo, que mesmo a gente não vendo, nós temos uma companhia que está conosco todos os dias, em todos os instantes, não estamos só, né? E graças a Deus por isso, né, irmãos? Porque a gente não está só, né? Aí ele fala assim: o Senhor guarda os simples. Quer dizer, Davi era um homem simples. Ele se considerava simples, e ele fala: Deus guarda os simples, e foi abatido, mas ele me livrou. Quer dizer, eu como simples, eu fui abatido, perseguido, mas Deus me livrou. Davi fala: Deus livra os simples, fui abatido, mas Deus me livrou da mão do meu opressor. Deus me livrou. Davi deixa bem claro aqui que Deus é o Deus que livra os simples da mão dos opressores, daqueles que nos querem mal. Ele nos livra e nos guarda. Aí a palavra de Deus vai nos dizer aqui, ó, no 7. Voltou a minha alma para o seu repouso, pois o Senhor te fez bem. Então, quando ele venceu o rei Saul naquelas batalhas, aí ele fala: voltou a minha alma para o repouso, porque Deus me fez bem. Deus me fez vencedor. Deus me colocou nas alturas, no seu alto refúgio. Ele me fez vencedor. Eu venci o meu inimigo, eu não venci. Deus venceu por mim, porque a guerra era de Deus e não minha. É isso que Davi está falando. E Deus me colocou no repouso, quer dizer, me livrou. Deus me fez bem, me guardou, né? No 8 ele vai falar, né? Porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos da lágrima, e os meus pés da cova. Olha o que ele fala aqui. Deus livrou a alma dele da morte, quer dizer, Deus protegeu Davi em meio a toda a guerra e toda a perseguição, mas Deus livrou a alma dele perder a salvação dele. Deus livrou a alma dele, né? E os olhos dele das lágrimas, né? E tirou o pé dele, não deixou o pé dele na cova. Quer dizer, ele não foi à sepultura, Deus livrou ele. Deus sustentou Davi, protegeu, guardou, assim como ele faz com todos nós, amados. Como ele nos protege, nos guarda, nos levanta, nos sustenta. Nós somos protegidos por Deus de uma forma tão gloriosa, né? Que a gente não vê, mas sabe que Deus está agindo. A gente sente. O Espírito Santo faz a gente entender que Deus está agindo em nosso favor. Tem horas que a gente percebe até que a gente vê como se Deus estivesse se levantando, guerreando as nossas guerras, abatendo nossos inimigos, rebentando as correntes, abrindo as cadeias. E você percebe que a nossa batalha, Deus está batalhando em nosso favor, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, os principados e as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. E a gente vê Deus batalhando, porque todo o mal que o ser humano recebe na face da terra é pessoas usadas por essas hostes espirituais da maldade, por essas potestades para ferir as outras pessoas e para nos ferir. E a gente vê Deus na batalha, batalhando e guardando os seus filhos. Fala: porque Deus me fez bem. Aí a palavra de Deus vai dizer aqui: e tirou meus pés da queda. Aí fala no 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Quer dizer, eu vou andar na face do Senhor todos os dias da minha vida, na terra dos viventes, porque Deus me livrou e porque Deus me deu vida. Então, em todos os dias da minha vida, eu vou viver na terra dos viventes, enquanto eu viver na face do Senhor, contemplando, adorando e zelando da minha vida, para que eu não contrarie a vontade do meu Deus sobre a minha vida. É disso que Davi está falando: andarei na face do Senhor, porque só anda na face do Senhor aquele que não olha só para as mãos do Senhor, porque tem muitos que só olham para a mão do Senhor, o que Deus tem, o que o Senhor tem para dar, mas não olha para a face dele, que é assumir sobre si, né? Se render ao Senhor Jesus e viver o Evangelho,
tomar sua cruz, negar a si mesmo e viver o evangelho do Senhor, viver para Deus. E Davi fez isso. Ele fez. Glórias a Deus por isso, né? Ele fez isso. No versículo dele vai falar: criei, por isso falei. Estive muito aflito, dizia na minha pressa. Todos os homens são mentirosos. Ele disse: eu vivi em muitas, né? Ele disse: eu creio no Senhor e por isso eu falei. Estive muito aflito. Ele diz: eu estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Quer dizer, tudo lhe junta. Verdadeiro somente Deus. E foi em Deus que ele deleitou. E foi em Deus que ele alcançou toda a vitória que ele tinha que alcançar. Ele não confiava nos homens. Glórias a Deus. Por isso ele foi vitorioso. Ele confiava em Deus, porque ele diz: todo homem é mentiroso. É em Deus que ele deleitou. É nas mãos de Deus que ele se jogou e falou: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui. Estou disposto a fazer a vontade do Senhor. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que achei a Davi segundo o meu coração, Deus fala. Porque Davi cumpriria na vida dele o desejo do coração de Deus. O que Deus tinha para fazer, Deus usou ele como um instrumento na mão de Deus. Porque ele se jogou nas mãos do Senhor e falou: eu faço o que o Senhor quiser que eu faça. Né? Eis-me aqui. É isso que Deus espera de todos nós, não é? Que nós não nos acovardamos. Fazemos aquilo que Deus chamou para nós fazer sem retroceder. Eis-me aqui. E isso, por isso que Deus fala: achei Davi segundo o meu coração. Glórias a Deus, né, irmão? Que coisa gloriosa, né? Que honra para Davi, né? Glória a Deus, né? E aí ele vai falar no 12 o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí agora ele fala: o que, Senhor? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que o Senhor fez comigo, Senhor? O que eu darei ao Senhor? Eu não tenho, Senhor, como te pagar. Eu não tenho. Eu dou minha vida, eu dou tudo para o Senhor. Mas mesmo assim, Senhor, é muito que o Senhor fez por mim. É muito, não é, irmãos? Muito sacrifício do Senhor Jesus por nós, não é? Por mais que a gente se dedique, o sacrifício do Senhor Jesus é incomparável. O que darei nós, né? O que darei eu ao meu Senhor pelo sacrifício dele em favor da minha alma? O que darei eu? É, Deus. É caso para a gente pensar, né, irmãos? É para a gente pensar e refletir. No 3 fala: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aqui ele fala, e é isso que nós temos que fazer, né? A gente tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor em todo o tempo, sem cessar. Porque a gente sabe, né, que a nossa salvação, por ela, foi o sofrimento do Senhor Jesus, né? E ele diz: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então nós temos que nos negar a nós mesmos, né? E tomar o cálice da salvação, né? E marchar com o Senhor Jesus, né? Fazer a obra dele e não retroceder, né? Em nome de Jesus. Aqui, Davi falou aqui: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. E naquele tempo não era tempo de graça ainda, né, irmãos? E nós estamos vivendo tempo de graça. Na nova aliança nós estamos. E mesmo na antiga aliança, Davi disse isso. Imagine hoje, na nova aliança, o que daremos ao Senhor, o que diremos ao Senhor, depois do sacrifício de Jesus por todos. Oh, glórias a Deus, meu Pai amado, né? Aí do 14 ele vai falar: pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o povo, pagarei os meus votos ao Senhor. Tudo que eu prometi ao Senhor, todos os votos que eu fiz ao Senhor, pagarei diante dos olhos de tudo e de todos, em louvor ao Senhor, em agradecimento ao Senhor, por todo benefício, por tudo que eu recebi do Senhor. E assim mesmo, Deus, o que eu darei? É tão pouco, né, Pai? Pelo que o Senhor fez e faz todos os dias. É isso que Davi, ele fala ali: que darei eu, Senhor, né? No versículo 12, voltando para trás: que darei eu, Senhor?
que darei, né, para retribuir ao Senhor tudo que eu recebi do Senhor? Aí ele no 14 ele vai falar, eu pagarei os meus votos na presença de todo o povo. Mas aí, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. No 15 ele fala que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos santos. E no 16 ele fala, ó Senhor, de vera sou teu servo, sou teu filho, da sua serva soltaste as minhas ataduras, me libertaste. Ah, Senhor, de veras sou teu servo, o Senhor me livrou da morte e soltou as minhas ataduras. Sou livre. Glórias a Deus. Aqui o salmista Davi, quando ele fala aqui, dentro dessa palavra, já vem revelando já o sacrifício do Senhor Jesus. Quando ele vem e ele passa pela morte de cruz e ressuscita, sobe o céu e nos liberta, como diz lá em João 8, no versículo 32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, venha a mim, vem, que eu soltarei as suas ataduras. Sou meus servos, sou livre, né? Se o Filho do Homem vos liberta, verdadeiramente sois livre. Neste salmo aqui, já tem uma revelação do Espírito Santo para Davi sobre o Senhor Jesus, né? Soltou as minhas ataduras, me libertou. Davi diz aqui, né? Soltou minhas ataduras, estou livre. Oferecei-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor e glorificarei o teu santo nome, Senhor, enquanto eu viver. Porque o Senhor soltou minhas ataduras, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor derramou a sua graça e libertou. Glórias a Deus, aleluia, glorificado é teu santo nome, glórias a Deus. Aí ele fala outra vez no 18, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todos os povos, no átrio da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Oh, Deus Santo maravilhoso. Aqui, Davi deixa bem claro, pagarei os meus votos na presença de todos, no átrio do Senhor, eu louvarei o Senhor. Eu louvarei o Senhor nos seus átrios, Senhor. Perante tudo e todo, eles verão eu louvando e glorificando o teu santo nome. Grato ao Senhor, porque o Senhor desatasse as minhas ataduras. O Senhor me deu vida, me livrou dos meus inimigos, me libertou. Eu estou aqui livre porque o Senhor rebentou minhas ataduras. O Senhor me tirou meus pés da queda. O Senhor tirou minha alma do inferno. O Senhor me salvou. Glórias a Deus. Eu deixo, meus amados irmãos, com essa palavra nesta manhã. Grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né, irmãos? Mas aqui, no Salmo 116, a palavra do Senhor fala assim, a benignidade e a felicidade do Todo-Poderoso, e o salmista indaga como conseguirei demonstrar a gratidão suficiente aos benefícios que recebemos de Deus. São abundantes. Encontramos nas Escrituras que Ele deseja de nós que tomamos o cálice da salvação, isto é, que entreguemos a nossa vida a Ele e lhe obedecemos, que invocaremos o seu nome com o firme compromisso de buscar a sua presença e cumprimos os nossos votos e vivendo a fé e dando genuíno testemunho a todo o nosso redor. É isso que Deus requer de nós, que nós damos testemunho a tudo e a todos, né? Que somos verdadeiramente filhos de Deus. Esse aqui
é o que daremos ao Senhor. É isso que Deus requer de nós. Se nós vivemos dessa forma, né, dando testemunho a tudo e a todos que verdadeiramente somos filhos de Deus, nós estamos agradando a Deus por todo o benefício que temos recebido da parte dele, né? Eu deixo uma gloriosa paz do Senhor Jesus para tudo e todos, e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora que vou ouvir esse vídeo, e que Deus abençoe a todos, e eu peço aos irmãos, né, que enviem esse vídeo, né, irmãos, para muitos que precisam ouvir o Evangelho, né, e que vocês dêem o seu joinha, porque para mim isso é muito importante, porque o YouTube vai entender que a matéria é boa e vai recomendar mais, e que se inscreva nesse canal, irmãos, né, e envie para os seus grupos. Ajude esse canal a crescer, irmãos, porque há um que planta e outro que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. A irmã Maria dos Prazeres está ministrando a palavra, mas quem vai dar o crescimento, amados, é Deus, e vocês é que vão, sabe, enviar essa mensagem para longe. É vocês, né, visualizando, né, enviando para outros, para os seus grupos, né, dando seu joinha, se inscrevendo no canal, recomendando, em nome de Jesus. Ajuda esse canal a crescer, irmãos, para que nós possamos alcançar mais almas, em nome de Jesus. Eu deixo um abraço para todos e uma gloriosa paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos, como Ele tem nos abençoado, né? E que seja notório na vida de todos nós, né, o livramento de Deus, para a glória de Deus, que assim seja. Amém e amém.